CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você. A CBN e o G1 entrevistam nessa e nas duas próximas semanas todos os candidatos à presidência da República entre 8 e 9 horas da manhã. De acordo com o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos, hoje o nosso convidado é Geraldo Alckmin, do PSDB. Amanhã será a vez de João Amoedo, do Partido Novo. Participam desta entrevista a Cláudia Kreuter, do G1, a Cássia Godoy, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, e o comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que nos acompanha do Rio de Janeiro. E eu, Milton Jung. Além da participação dos jornalistas, teremos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes e internautas e publicadas em redes sociais com a hashtag CBNG1. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, já foi prefeito, deputado, governador de São Paulo por mais uma oportunidade, está disputando pela segunda vez o cargo de presidente da República. Candidato Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui na CBN e no G1. Muito bom dia, Milton Jung. Quero cumprimentar a Cláudia Kreuter, né? Kreuter. Cumprimentar a Cássia Godoy, bom dia. O Renato Franzini, o Gerson Camarote, de Brasília, e todos os ouvintes da CBN. Candidato, nós temos uma hora nesta conversa e eu quero começar com a notícia que está no destaque de hoje dos jornais, no G1 e na própria CBN, e fala sobre educação. O Ministério da Educação divulgou o resultado do IDEB e mostrou que os estados brasileiros, todos os estados brasileiros, foram reprovados no Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Não conseguiram atingir as metas propostas. E no caso do estado de São Paulo, ainda tivemos uma queda no desempenho na comparação com o índice anterior. O que levou a essa situação? Olha, primeiro começando por São Paulo, Milton Jung, nós não tivemos queda. O estado de São Paulo melhorou, tanto no ciclo 1 quanto no ciclo 2. Subiu a pontuação. É que outros estados subiram um pouco mais. E no caso do ensino médio, todos os secretários da educação do Brasil fizeram uma carta ao MEC denunciando o MEC. Porque o MEC, até vou deixar a carta com vocês. O MEC fez uma portaria e o INEP não cumpriu. Então, por exemplo, vamos dar o caso de São Paulo. Nós temos os melhores alunos do ensino médio na Paula Souza, porque tem vestibulinho. Então, a Paula Souza tem ensino médio junto com o técnico. Sempre foi computado. Também faz ensino médio e é público. Todo exame do IDEB, do SAEB, todos os alunos do ensino médio que faziam junto com o técnico era computado. Esse ano eles excluíram. Então, eles excluíram os melhores alunos, que é aqueles que fazem até vestibulinho. Esse é um problema. Tem outros problemas que também foram denunciados na carta aberta do secretário de Estado da Educação sobre o cálculo do SAEB 2017. Isso prejudicou só São Paulo? Porque São Paulo, que liderava, por exemplo, no ensino médio, perdeu agora posição em relação aos outros estados. Milton Jung, nenhum estado brasileiro tem a rede do sistema Paula Souza que nós temos. É a maior da América Latina, a rede nossa. E nós estimulamos o aluno a fazer ensino em tempo integral. Então ele faz o ensino médio de manhã e o técnico à tarde, ou vice-versa. Todos esses alunos foram excluídos. Eles sempre participaram da prova e fizeram a prova, só que as notas não foram computadas. Mas eu estou dizendo isso não é para justificar, não. Eu acho que tem que melhorar. E qual a nossa proposta? A nossa proposta é investir na educação básica. Educação básica é ensino infantil, é ensino fundamental e ensino médio. Ensino infantil precisa universalizar, tem 440 mil crianças ainda fora da pré-escola, crianças de 4 e 5 anos de idade. A nossa meta é zerar nenhuma criança fora da pré-escola. A EMEI. E a criança que faz a pré-escola entra no primeiro ano do ensino fundamental praticamente alfabetizada. E na creche não dá para, em 4 anos, universalizar no Brasil inteiro.
mas ao menos avançar bastante, né? A gente ampliar muito. E aí não precisa nem construir prédios, você pode fazer convênio. Tem muita entidade boa que você pode conveniar e aumentar a oferta de vagas para creche e escola. Candidato? Pois não. Renato Franzini. Candidato, bom dia. Eu sei que o senhor colocou várias questões com relação a esse novo IDEB, mas no Jornal Nacional, na semana passada, o senhor citou o IDEB como um exemplo de que São Paulo era a melhor educação do Brasil. Qual que é a diferença da citação que o senhor fez na semana passada, do IDEB da semana passada, para esse? Porque na semana passada serviu para dizer que São Paulo era melhor, agora não serve. O IDEB é um bom exame, ótimo exame. O que eu coloquei é que este ano, o IDEB é feito a cada 2 anos. Este ano, especificamente, o INEP, que é quem faz para o MEC, ele não seguiu a portaria do MEC. Tanto é que todos os secretários de educação, os 27, reclamaram. Então, o que eles não seguiram? E eles excluíram os alunos do ensino médio do técnico. Olha, isso é uma barbaridade, porque são os melhores alunos. Prejudicou o Brasil inteiro e prejudicou muito mais São Paulo, porque São Paulo tem a maior rede de ensino médio junto com o técnico. Aliás, nós estimulamos, né? Aliás, é até contra a reforma do ensino médio. Porque o que faz a reforma do ensino médio? O ensino médio anterior era igualzinho, 3 anos para todo mundo, muito chato e com grande evasão escolar. Então, de cada 100 alunos que entram, 41 não terminam o ensino médio no Brasil. Qual foi a mudança correta? Metade dele vai ser igual para todo mundo, a outra metade, um pouco menos, 1.200 horas aula, você pode escolher. Eu quero trabalhar, faço um técnico. Eu quero ser empreendedor, escolho a minha habilidade. Eu quero ir para a universidade, escolho a minha área. Então, essa reforma está correta e vai ser implantada. Nós vamos priorizar, Milton Jung, a educação básica. Aliás, se você for verificar o PISA, que é o exame internacional, nos últimos 8 anos, o Brasil aumentou 11 pontos. São Paulo aumentou 22 pontos no PISA. E o senhor está propondo aumentar 50 pontos em 8 anos, o que nenhuma outra nação conseguiu. Nós vamos fazer o máximo que nós pudermos. Por que 50 pontos, Milton Jung? Porque se o Brasil aumentar 50 pontos no PISA, ele vai ganhar 1% do PIB. Mas não é uma ilusão pensar nesse valor? Se a gente, por exemplo, o próprio resultado de agora mostra a dificuldade que é para se conseguir subir 1 ponto sequer. Caiu 0,1, né, em 2 anos. Como a gente vai subir 50 ainda? Esse DEB desse ano precisa ter um pé atrás com ele, porque ele está sob suspeita aí. Agora, eu acredito que se não der para chegar nos 50, essa é a meta. Vamos fazer o máximo que a gente puder. Cássia Godoy. Candidato, vamos começar a fazer algumas perguntas aqui dos ouvintes da CBN e dos leitores do G1. Nós temos neste momento o Paulo Cândido de São Paulo, que mandou para cá a seguinte pergunta. Aliás, aproveitando que o senhor mencionou aí a reforma do ensino médio. Ele é coordenador pedagógico do ensino médio e vivencia a precariedade do sistema de ensino brasileiro, do currículo à avaliação, do material didático à utilização de metodologias ativas, da formação continuada do professor à melhoria das condições salariais. A pergunta dele é: como o senhor pretende implantar e garantir a eficácia da reforma do ensino médio? Olha, primeiro, respondendo, a reforma do ensino médio está correta. Eu defendo, sempre a defendi. Agora o que precisa é implantar. Porque você deu ao aluno 3 possibilidades e tornou o ensino médio mais atrativo. Você tinha o ensino médio igual para todos, agora 1.800 horas aula ele faz igual, é básico para todo mundo. Às 1.200 horas vai poder escolher que o aluno aquilo que mais lhe interessa. Uma outra questão importante é professor. Então, o ano que vem vai ser rediscutido o Fundeb. Quer dizer, já foi um passo importante o Fundef, no tempo lá do Fernando Henrique, que garantiu um fundo para o ensino fundamental. Aí foi dado um outro passo correto, o Fundeb. Você incluiu educação básica, não só ensino fundamental. Aí incluindo infantil, e aí nós temos um grande desafio. Hoje não está universalizado o ensino infantil, quando as mulheres precisam trabalhar e não tem com quem deixar a criança pequena. Então é um grande esforço que precisa ser feito.
Estado de São Paulo, Cláudia, Cássia, nunca tinha investido em ensino infantil, Milton Jung. Só a partir do primeiro ano do fundamental. Nós pedimos autorização para o Tribunal de Contas e começamos a investir no ensino infantil para acelerar a oferta de vagas. Então entregamos 300 creches escola e temos outras 300 já ficando prontas, para reduzir o número de déficit no ensino infantil aqui em São Paulo. Nós estamos conversando com o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, nessa série de entrevistas promovidas pela CBN e pelo G1. E o Gerson Camarote, nosso comentarista, tem uma pergunta a fazer para o senhor. Camarote. Candidato, bom dia. Candidato, a gente percebeu aí, nesses últimos 2 dias, a comoção do país em relação a essa tragédia do Museu Nacional, esse incêndio que acaba atingindo a memória do país. A gente percebe um descaso com a memória já de muitos governos. E aí eu lhe pergunto, como evitar novas tragédias como essa do Museu Nacional? E mais, por que o programa de governo do senhor, a sua plataforma de governo, que na verdade por enquanto ainda é uma carta de intenções, não trata nada sobre preservação dos museus, preservação da memória? Bom, cumprimentando o Gerson Camarote. Primeiro, em relação ao museu no Rio de Janeiro, realmente é uma tragédia, porque 200 anos de história. Eu não sei a causa ainda, aliás, estou tentando, acho que ainda não foi descoberta a causa do incêndio. Há que se evitar, primeiro saber qual foi a origem, qual foi a causa. Depois é evidente que o Brasil passa por uma crise fiscal generalizada e acho que a sociedade brasileira precisa estar consciente disso. Quer dizer, não é o museu, é tudo. Não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para a estrada, não tem dinheiro para... É uma crise fiscal sem precedentes. O país entrou num colapso verdadeiro. Quem assumiu o governo dia 1º de janeiro do ano que vem já entra com déficit primário de 139 bilhões de reais. Ou seja, você assume o governo, já reajuste dado para todo mundo, quem ganhar a eleição já foi dado em 2016, com 4 anos de antecedência, tendo que cortar 139 bilhões para zerar o déficit, sem pagar um centavo da dívida. Sem pagar um centavo da dívida, que é de 5,2 trilhões de reais, 77% do PIB. O PIB é 7 trilhões. Então o governo federal, o governo brasileiro, o governo geral, a dívida bruta é 5,2 trilhões, não paga nada. Há 6 anos não paga nada, isso cresce em progressão geométrica, e ainda gasta, além do que arrecada, 139 bilhões. Óbvio que isso vai dar problema. Qual a minha meta, então? É em 2 anos zerar esse déficit. Nós vamos ter que zerar isso em 2 anos. Olha o que está acontecendo com a Argentina, um país rico, as terras mais férteis do continente, nível cultural e educacional elevadíssimo, a inflação vai chegar a 40%, a taxa de juros básicos 60%. É muito grave. Nós vamos a situação falar sobre fiscal. essa questão fiscal mais à frente, mas tem um ponto que o Gerson tocou aqui, que é por que o seu programa de governo não trata nada, por exemplo, da repressão da memória, museu, ou não está incluído ainda? Ele não falou em preservação de museu. Bom, mas isso é óbvio, né? Não precisa pôr no plano de governo que vai preservar o hospital, vai preservar museu, isso é implícito. Nós vamos priorizar a atividade cultural. Como fizemos em São Paulo. Nós temos desde o projeto Guri, que nós trabalhamos com crianças, com jovens na periferia, com organizações não governamentais, até a Orquestra Sinfônica do Estado, a OSESP, das melhores do mundo. Então nós vamos investir na cultura. Agora, eu queria chamar a atenção, e eu ouço na imprensa 24 horas ataque a governo. Eu aprendi em medicina de que suprima a causa que o efeito cessa. Os governos municipais, estaduais e federal entraram em insuficiência, que não tem recurso para nada. E quem disser ao contrário é mentira. Nós precisamos fazer o país voltar a crescer. O país voltar a ter investimento. Nenhum país cresce sem investimento. Para ter investimento, precisa ter confiança de que não vai quebrar.
de que vai fazer as reformas, de que vai ter uma agenda de competitividade. Esse é o fato, né? Que senão nós ficamos na superfície sem, na realidade, entrar na origem do problema. A origem do problema é a falência do Estado. E por que o Estado entrou nessa dificuldade? O Camarote pediu a palavra. Agora, candidato, de fato tem a situação fiscal. Essa meta de 2 anos que o senhor está propondo, acho extremamente difícil você resolver o déficit em 2 anos. Não fica muito claro como seria isso atingido, mas eu queria voltar de forma para essa questão dos museus. Você tem aí um exemplo no próprio estado de São Paulo. Você tem o Museu do Ipiranga, que está fechado já há um bom tempo, há 5 anos, e a previsão é de abertura só daqui o ano de 2022. Ontem até a Beth Pacheco, na Globo News, estava falando exatamente isso. Ou seja, como um governo que se diz, como o senhor está falando, a preocupação com a memória do país, que não está especificamente no seu programa de governo, a questão da memória que não precisa, mas tem esse exemplo de um museu tão, uma referência para o país como o Museu do Ipiranga, e está fechado há tanto tempo. Camarote, nós temos em São Paulo os melhores museus do país. Aliás, casos únicos, né, de museus aqui em São Paulo. O Museu do Ipiranga é da Universidade de São Paulo. São Paulo é um estado que a universidade tem total autonomia. Autonomia financeira, autonomia pedagógica e autonomia administrativa. Eles não mandam nem lei para a Assembleia para dar aumento para os funcionários. É vida própria, então é da USP. Não é administrado pelo Estado, é administrado pela Universidade de São Paulo, que tem vida totalmente independente. É o único estado em que as universidades, corretamente na minha avaliação, têm autonomia financeira, fazem o que querem com o dinheiro, pedagógica e administrativa. Mas ficará pronto até 2022, que é o bicentenário da independência. A Cláudia Kreuter tem pergunta a fazer para o senhor. Candidato, o senhor falou aqui de zerar o déficit em 2 anos, em aumentar a nota no PISA em 50 pontos em 2 anos, investir na cultura, etc. Não falei de aumentar em 2 anos, não. Falei 2 anos o déficit primário. Certo. Vamos lembrar aqui que o PSDB governou São Paulo por 24 anos e o que a gente viu, quem mora em São Paulo, foram sucessivos atrasos no metrô, estações prometidas para 2008, 2011, 2012, são entregues em 2018. Em 2003, o senhor prometeu entregar o rio Tietê limpo e navegável. O rio continua poluído. A entrega do Rodoanel era para 2014. O que o senhor promete entregar? Por que o eleitor deve acreditar no que o senhor promete entregar? E o que o senhor promete entregar nos 4 anos do seu governo, se o senhor for eleito? Olha, eu quero reiterar aqui que nós vamos, em 2 anos, zerar o déficit público. Aliás, não deveria existir déficit público, como não existe em São Paulo. A crise foi no Brasil inteiro. É interessante como se mistura joio e trigo, né? Joga todo mundo na vala comum e confunde quem está nos ouvindo. São Paulo não tem déficit público. A crise aqui foi maior do que nos outros estados, porque não houve crise no agronegócio. Não tem crise, o agronegócio cresce a 11% ao ano, vai muito bem. A crise foi na indústria e nos serviços. Então a crise foi gravíssima na região sudeste, uma parte no nordeste, porque não tem agricultura forte, não tem crise no centro-oeste, no Paraná. Então a crise foi grave. Em São Paulo não teve déficit. Nós fizemos no ano passado 5,3 bilhões de superávit primário. E o que levou a esses 13 milhões de desempregados foi exatamente o descontrole das contas públicas do governo federal. Olha a Argentina, o estrago que fez o governo Kirchner, da Cristina. Olha a Venezuela, o país mais rico do continente, né, da América do Sul, campeão de petróleo. As pessoas estão fugindo da Venezuela porque não tem emprego. Então, nós vamos zerar o déficit público. Até por necessidade, porque se tiver mais 2, 3, 4 anos de déficit primário, é evidente que vai entrar em colapso. Como é que nós vamos zerar 139 bilhões de déficit primário? Como nós fizemos em São Paulo,
De um lado, cortando gasto, cortando gasto, cortando gasto. Olha a quantidade de fundações desnecessárias que nós fechamos em São Paulo. Fundação CEPAM, Fundap, Fundação Sutaco, Fundação Serete, fechamos tudo. Privatização, dia 2 agora vai ser privatizada, a CESP. Redução de gastos, avião, helicóptero, cargo comissionado, prédio alugado, cortar para valer. De outro lado, o governo federal dá 280 bilhões de incentivo. É 4% do PIB, é o dobro do déficit. Nós vamos passar um pente fino nesses incentivos. Será que todos se justificam? Você tem o dobro do déficit de incentivo. A outra é a economia voltar a crescer. Candidato, só uma coisa, você não respondeu a minha pergunta. Eu citei um monte de promessas feitas. Eu vou responder. Eu estou indo pela primeira, que é a questão do déficit. A nossa meta, eu trouxe os melhores economistas, Cláudia. Eu trouxe o Pércio Arida, Zé Roberto Mendonça de Barros, Edmar Baixa, os melhores economistas. Então, nossa proposta é, em 2 anos, zerar o déficit. E depois fazer um superávit primário. Não nominal, mas primário. Você tem que começar a pagar dívida, porque senão vai explodir. Aliás, sempre foi assim. Até o último governo do PT, o Brasil sempre teve superávit primário. Entrou em colapso de 14 para cá. Então nós vamos 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O ano que vem já está na LDO. 139 bilhões de déficit primário. 6º ano. Claro que o que aconteceu com a Argentina, com esse desequilíbrio? A taxa básica de juros foi a 60 pontos, a inflação 40 e a moeda derretendo. Vamos para as obras. A maioria dos estados não está pagando salário, não consegue pagar salário. São Paulo tem todas contas em dia e investe. Aqui na linha 5, acabaram de ser entregues 2 estações. Com bastante atraso. Claro, teve atraso. Por quê? Você está fazendo, quem está nos ouvindo vai entender. Você está construindo a sua casa. Você perdeu o emprego. Ou o seu salário foi reduzido. Você não vai cortar custeio. Eu não posso fechar o hospital, não posso fechar a segurança, a escola. Eu reduzo o ritmo de obras. É natural. Eu não tenho dinheiro federal aqui. Eu não tenho dinheiro de prefeitura. É só do Estado. O único lugar do mundo que você constrói metrô, só do Estado. Dinheiro do Estado. Eu peguei com 60 quilômetros de metrô, 50 anos de metrô, em 2011. Eu vou entregar 89 em dezembro. É quase 50% a mais. Linha 4 vai ser inaugurada agora a Estação Morumbi. Já foi entregue Oscar Freire, já foi entregue Fradi Coutinho, já foi entregue Higienópolis. Aqui na linha 5, todas estarão entregues até o fim do ano. Nenhuma. A linha que vai para o aeroporto de Cumbica, todas entregues. A única que teve um atraso, por briga inclusive judicial, é aqui em frente à Globo, que é a linha 17. Candidato, essa vai ser entregue o ano que vem. A linha 5, a linha 15, que vai para a Zona Leste, todinha vai estar entregue até o fim do ano. O senhor fala de algumas estações e o senhor atribui a crise a partir de 2014. É verdade, teve uma crise que reduziu a receita do Estado, mas tem estações, por exemplo, que você falou, a do Morumbi, que elas estavam prometidas para bem antes de começar a crise. Elas poderiam ter sido entregues já em 2010, 2012. A gente está falando disso, a gente não está falando de um caso específico, isolado. A gente está falando de um conjunto de entregas. Todas as obras, São Renato, 24 anos de governo do PSDB em São Paulo. E muito bem avaliados. Tanto é que nas 2 últimas, nós fomos eleitos no primeiro turno. Na última eleição, em 645 municípios, eu venci a eleição em 644. Todas as obras tiveram um ritmo um pouco menor, porque ninguém desconhece o tamanho da crise. O governo não é como a iniciativa privada. Tem uma crise, demite 500 funcionários, manda embora 200, manda embora os diretores, manda embora fulano. Não é assim. Eu não posso mandar ninguém embora. Eu tenho 170 mil professores, eu tenho 130 mil policiais, eu tenho 98 hospitais. Você reduz um pouco o investimento. A hora que a economia não tem solução se o Brasil, Renato, não voltar a crescer. Esse tem que ser o foco. Porque à medida que o Brasil crescer, a prefeitura vai arrecadar mais, vai melhorar a conserva das praças, o asfalto da rua, o Estado vai arrecadar mais, vai poder investir mais e boa gestão. De outro lado, reduzir gastos.
O governo federal, por que